Ei, juventude! Deus chama de mil maneiras e a gente responde com a vida. Tá começando o Chamou, Tô Indo, programa que fala de vocação, escolhas e sentido pra viver. Chamou? Tô indo! Fala, minha gente. Começamos agora o programa Chamou, Tô Indo, uma produção dos alunos do Laboratório de Rádio do CEPAC. Siga-nos nas nossas redes sociais através do @paulinascursos. Sou o Padre Johnny e estarei com você neste bate-papo vocacional hoje. Temos um papo reto sobre a vida real da juventude, vocação e futuro, porque agosto está chegando e com ele o mês vocacional de 2025. Se ajeita aí, porque o programa tá massa. Era uma tarde comum. 3 amigos se reuniram na pracinha da cidade, como tantas outras vezes. Mas algo tinha mudado. Eles estavam juntos e ao mesmo tempo tão distantes. Gente, vocês já perceberam? A gente sai pra ficar junto, cada um no seu próprio mundinho, no celular. Ah, Isa, relaxa. Tô vendo aqui se meu vídeo bombou. Olha aqui, mais de 1000 visualizações. Tô famoso. Eu tô vendo os stories, sei lá. Parece que todo mundo tá curtindo a vida, viajando, se divertindo. E a gente aqui. Enquanto João e Mateus estavam mergulhados nas redes, Isabela olhava o céu, observava o sol se pondo e sentia falta de algo mais real. Sabe, eu fico pensando, a gente só vê as partes bonitas nas redes. Ninguém posta tristeza, ninguém posta solidão. Eu sei como é isso. Esses dias eu me peguei me comparando com todo mundo, as fotos, as viagens, os sorrisos. Achei que minha vida não tinha graça. Não consegui nem dormir direito. Senti como se eu fosse menos que todo mundo. Caramba, Mateus. Nem imaginava isso, cara. Isso acontece com muita gente. Eu também já me senti assim. Mas olha, as redes não são totalmente ruins. Eu sigo perfis que me ajudam na fé, que me inspiram. A diferença tá como a gente usa. Querem tentar uma coisa? Vamos guardar os celulares até a gente ir embora. E quem pegar primeiro vai pagar o lanche. Aí, acho que já perdi então. Eles aceitaram o desafio e pela primeira vez em muito tempo conversaram de verdade, riram de verdade, se olharam nos olhos. Sabe que foi bom? Eu nem lembrei que eu tinha celular. Eu também me senti leve, como se eu pudesse respirar de novo. As redes podem ser pontes ou prisões, é a gente que escolhe. As redes sociais têm o poder de unir, ensinar e até salvar, mas também podem ferir, isolar e adoecer. Não se trata de abandonar, mas de equilibrar. Viva conectado, mas viva, acima de tudo, o que é real. Porque as melhores conexões não precisam de Wi-Fi, precisam de presença. Hoje, a gente te convida a fazer uma pausa, desconectar-se um pouco do que te distrai e se conectar com o que realmente importa. Vivemos em um tempo de muitas vozes, muitas telas, muitas opções, mas também de muito silêncio interior. E é neste silêncio que Deus fala. Fala através da tua história, dos teus sonhos, da tua sede de algo maior. A vocação é mais do que uma escolha profissional, mais do que um chamado religioso. É um jeito de viver com sentido, de fazer a diferença e ser resposta onde o mundo mais precisa. No programa de hoje, vamos refletir sobre juventudes e vocação. Vamos falar de escuta, de liberdade, de decisão. Vamos conversar com quem já está neste caminho e trazer pistas para quem ainda está começando a perceber o chamado. Fica com a gente, o programa está só começando e talvez entre uma palavra e outra você descubra que também está sendo chamado.
Para esse nosso começo de conversa, contamos com a colaboração dos nossos amigos, o seminarista e comunicador Kailan Betim Tom e o jornalista e pasconeiro Jefferson de Souza Bezerra. Sejam bem-vindos. Começamos então com uma questão fundamental para a nossa reflexão. O que é ser jovem hoje? Diz aí, meninos, começamos com você, Kailan. Obrigado pela acolhida. Então, ser jovem hoje é habitar um tempo de paradoxos. Temos acesso a quase tudo, mas muitas vezes nos sentimos vazios. Vivemos conectados, mas podemos nos sentir sozinhos. Temos liberdade para escolher, mas nem sempre sabemos qual caminho seguir. Como seminarista e comunicador, vejo que ser jovem hoje é ter coragem de buscar o essencial em meio a tantos ruídos. É escutar as perguntas mais profundas do coração sobre sentido, verdade e amor, e não ter medo de levá-las a Deus. E para você, Jefferson, o que é ser jovem hoje? Muito obrigado pela acolhida. É ser protagonista, não apenas no futuro, mas também no presente, com força, entusiasmo e criatividade. Ser presença do Evangelho no mundo, levando a luz de Cristo a todos os corações. Perfeitamente, meninos. Então, ser jovem é viver o protagonismo de estar conectado com essas diversas realidades que nos circundam. Por isso, Kailan, como que nós vivemos, então, a vocação neste ambiente conectado? Então, a vocação é um chamado único que Deus faz ao nosso coração. E as redes sociais são, ao mesmo tempo, espaço de risco, mas também de graça, para quem busca viver, então, esse chamado. Risco porque podem nos dispensar, alimentar algumas vaidades ou nos aprisionar na comparação. Mas também ela pode ser graça, porque se torna um lugar de anúncio, diálogo e presença. Nelas podemos testemunhar a alegria de seguir o próprio Cristo, Jesus. Como jovem seminarista e comunicador, vejo que a vocação não se separa do mundo digital. Ela passa também por este meio, pois Deus continua chamando no silêncio da oração, mas também na linguagem e nos encontros que acontecem nas redes sociais. Interessante que, diante desta vocação que você nos apresenta, então nós temos uma dificuldade, um desafio diante de nós, que é o de sermos evangelizadores digitais nos meios sociais. E aí, Jefferson, como é que nós fazemos isso? Boa, padre. Então, eu acredito que nós precisamos ser autênticos, transparente, compartilhando a fé, a sinceridade, utilizando de conteúdos variados, como vídeos, textos, músicas e imagens que transmitam a mensagem cristã de uma forma muito acessível, que respeite a diversidade de opiniões e que seja um exemplo de amor, que esteja sempre atualizado sobre as novidades e tendências da era digital. E para finalizar, padre, é muito importante também que a gente reze antes de criar todos os conteúdos, pedindo orientação para que essa comunicação seja guiada não somente pelo que nós achamos, mas também pelo Espírito Santo. Muito interessante. E para você, Kailan, diz aí para a gente como é que nós podemos então sermos evangelizadores digitais nestes meios sociais. Antes de tudo, ser evangelizador digital não é só postar conteúdos religiosos. Isso tem que ficar claro para nós. Mas é deixar transparecer Cristo naquilo que somos e fazemos, até nas pequenas coisas que partilhamos. É saber então testemunhar mais do que ensinar, é comunicar com verdade e proximidade, e é ouvir antes de falar, e também dialogar antes de julgar. Então é sobretudo rezar o que se posta e postar. Perfeitamente, excelente contribuição de vocês para nós neste nosso primeiro bloco. Por isso, quero agradecer a você, Jefferson, pela colaboração neste dia de hoje. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E a você, Kailan, também, a nossa gratidão por esta contribuição. Agradeço também a todos os nossos ouvintes e também dizer, reze sempre pelas vocações. E você que nos acompanha, já já estaremos de volta com o nosso programa de hoje para conversarmos um pouquinho mais sobre projeto de vida nestas realidades conectadas em que vivemos. Vamos contar no próximo bloco com a colaboração dos nossos amigos, a assessora de comunicação Maria Fernanda Campos, o padre Fabrício Menengatti e o seminarista Marlon Mendes.
Chamou e a gente segue. Se ajeita aí que o papo vai mais fundo no próximo bloco. Este programa é um oferecimento de CEPAC Paulinas, formação que transforma. Cursos em comunicação, espiritualidade e missão para quem deseja crescer na fé e no conhecimento. Saiba mais em universopaulinas.com.br/cursos. Todo chamado é um caminho. E cada passo é uma resposta. Vem com a gente nesse bloco! Voltamos com o nosso bate-papo. Desejo boas-vindas a vocês que colaboram conosco neste segundo bloco. É uma alegria recebê-los. Receber você, que é assessora de comunicação Maria Fernanda Campos, a você, Padre Fabrício Menengatti, e ao seminarista Marlon Mendes. E para este nosso segundo bloco de conversa, eu gostaria de saber de cada um de vocês como os nossos jovens se veem diante das diversas possibilidades de realização profissional e vocacional. Diz aí, Marlon. Veja bem, vocação não é apenas uma profissão ou a escolha prática da vida. É, antes de tudo, um chamado de Deus que convida cada pessoa a viver com sentido, com amor e com entrega. Olha, esse chamado pode se manifestar de várias formas. Pode ser na vida matrimonial, na vocação presbiteral, ou na vida religiosa, missionária, ou até mesmo como a pessoa dedica a sua profissão à comunidade. O importante é entender que vocação é algo que envolve liberdade, escuta e resposta. É claro que a vocação não se revela de forma mágica ou imediata. É um processo. Por isso é essencial ter momentos de oração, busca de orientação, conversa com pessoas que têm confiança. Porque descobrir a vocação é também descobrir o caminho de amadurecimento. Seguir a vocação é justamente encontrar o lugar onde a gente se sente realizado, onde consegue servir com alegria e viver com dom. Nesse momento, a vida deixa de ser só um plano pessoal e se transforma em missão compartilhada com Deus. E você, Maria Fernanda, o que nos diz então sobre essas possibilidades de realização profissional e vocacional? Bom, a vocação laical é o meu modo de viver o chamado de Deus no coração do mundo. É compreender que ser cristão não se limita a estar na igreja, mas é ser igreja, onde a vida acontece, na família, no trabalho, na escola, nas relações do dia a dia. Assumir minha vocação como cristã leiga é perceber que Deus me chama a ser presença, a testemunhar o evangelho com gestos simples, com escuta, serviço e compromisso com o bem. É um chamado à santidade na vida concreta, sendo luz e sal, mesmo nos ambientes mais desafiadores. É assim que entendo minha vocação, sabe? Como um sim diário a Deus, onde estou, com o que tenho, sendo instrumento do seu amor no mundo. Diz aí, Padre Fabrício, como então podemos viver esta realização profissional e vocacional no nosso dia a dia? Excelente pergunta, Padre Johnny. A real é que a gente vive numa geração que tem muitas opções. E isso, de certa forma, é incrível, mas também dá uma ansiedade danada. A galera sente que precisa acertar de primeira, escolher logo o curso certo, o trabalho ideal, até a vocação definitiva. Mas, ao mesmo tempo, os jovens também estão mais conscientes de que realização não é só ganhar bem, é fazer sentido. A profissão ideal é aquela que conversa com quem a gente é, e a vocação não é uma gaiola, é um jeito de voar. Muito interessante. E nós estamos aqui falando então de vocação. Diante destas diversas possibilidades que vocês nos apresentam, eu gostaria que vocês pudessem me dizer então, de fato, o que é vocação? O que é vocação para você, Maria Fernanda? A vocação é chamado de Deus, um chamado que Ele faz a cada pessoa para realizar uma missão, única no mundo. Mais do que uma profissão ou escolha de vida, vocação é sobre sua identidade e propósito. É escutar a voz de Deus, que nos convida a viver com sentido, colocando nossos dons a serviço uns dos outros. Cada pessoa tem uma vocação, seja para a vida religiosa, sacerdotal, matrimonial, laical. O importante é perceber que a vocação não é algo distante ou extraordinário, mas vem da vocação batismal e está profundamente ligada ao nosso jeito de ser, ao que nos move por dentro. Descobrir a vocação é descobrir para quê e para quem vivemos.
E sabendo disso, isso muda tudo. Perfeito. E você, Marlon, que vive esta vocação à vida sacerdotal, o que é vocação para você? Veja bem, Johnny, vocação é um chamado de Deus, sim, correto, mas vocação também é uma realização profissional, uma realização onde a pessoa encontra sentido naquilo que Deus pede para ela. E esse chamado pode manifestar-se de diversas formas, na vida sacerdotal, na vida religiosa, na vida matrimonial também. A vocação nasce sim do coração de Deus e se revela aos poucos, no silêncio, na oração e na caminhada com a comunidade. No fundo é isso. Vocação é o lugar onde a nossa vida faz bem aos outros e se torna resposta ao amor de Deus. Perfeito. Padre Fabrício, por diversas vezes nós reduzimos a vocação única e exclusivamente à vida religiosa. Mas me diz, o senhor que vive esta vocação específica, o que é vocação para o senhor? Vocação para mim, especificamente, é quando a vida te puxa para algum lugar que faz sentido de verdade. Não é só sobre o que você vai ser quando crescer. É mais sobre quem você é e como você quer viver. É tipo quando algo dentro de você diz assim, cara, é isso que eu nasci para fazer. E o mais massa, Deus não chama só os prontos ou certinhos. Ele chama gente real, com dúvidas, com sonhos, com erros também. Vocação não é sobre ter tudo resolvido, é sobre topar caminhar com Ele. Então, quando sentir esse chamado aí no peito, escuta, porque pode ser Deus dizendo, chamou, e aí é com você, tô indo. Perfeitamente. Olha, nós chegamos então ao final deste nosso bate-papo e eu quero agradecer a sua colaboração, Maria Fernanda. Muito obrigado pela presença neste dia de hoje. Eu que agradeço, Padre Johnny, pelo convite, por estar aqui com vocês e partilhar um pouco sobre a minha vocação laical. Muito obrigado também a você, Padre Fabrício, por nos ajudar nesta belíssima reflexão neste dia de hoje. Eu que agradeço e Deus nos abençoe a todos. Amém. Marlon, a você também a nossa gratidão. Muito especial ter a sua presença no nosso programa. Agradeço, Padre Johnny, pela possibilidade de estarmos aqui juntos, reunidos e compartilhando nossas vivências. E assim, então, nós vamos encerrando mais um episódio de Entre Sonhos e Chamados. Falamos de vocação não como algo distante, reservado a poucos, mas como um chamado que nasce no cotidiano, no coração de cada um de nós, de cada jovem que deseja amar de verdade, servir com generosidade e construir um mundo mais justo e mais fraterno. A vocação é isso, um convite que Deus nos faz com delicadeza, no silêncio e no barulho da nossa vida. Um chamado que muitas vezes se revela nos sonhos que carregamos, nas causas que nos movem, nas pessoas que cruzam o nosso caminho. A juventude tem sede de significado e quando escuta com o coração aberto, pode descobrir que Deus sonha junto, chama pelo nome e envia para viver a missão única e insubstituível que cada um tem. Então, se você, jovem, está se perguntando qual o seu lugar no mundo, calma, escute, observe, reze, converse, mas, sobretudo, confie. Deus, ele não deixa ninguém sem resposta. Ele chama, ele capacita. A gente se encontra, então, no próximo Entre Sonhos e Chamados. E até lá, viva com fé, escute com coragem e não tenha medo de dizer sim. E para encerrarmos, acompanhe uma história baseada em fatos reais sobre este chamado que Deus faz a cada um de nós. Com licença, irmã Rosa? Entre, Pedro. Essa chuva pede silêncio, mas o seu rosto diz que tem algo urgente. Eu encontrei uma carta nos livros da paróquia. Era do Padre Antônio. Ele escrevia que mesmo que depois de 40 anos de padre, às vezes ainda se perguntava se havia escolhido certo. Ah, o Padre Antônio foi um homem tão fiel. A dúvida não é sinal de fraqueza, Pedro. É sinal de que o coração ainda está vivo. A vocação é isso, viver com verdade, mesmo com incertezas.
Boa tarde, irmã. Perdão interromper. Vim acender uma vela. Hoje faz 7 anos que perdi minha Lourdes. Toda noite ela rezava pelos que tinham medo de dizer sim a Deus. Ela rezava por mim, então? Talvez por todos nós, Pedro. Mesmo os que dizem sim continuam rezando para não fugir depois. A vocação é feita de retornos. Deus nos chama todo dia. E se eu não for capaz? Você não precisa ser capaz. Precisa ser sincero. Deus faz o resto. Quando minha Lourdes disse sim ao casamento, ela tremia, mas disse. O sim dela ecoa até hoje, nos meus joelhos que rezam. Posso escrever, talvez algo, uma carta para Deus? Escreva, Pedro, como quem confia que será lido, mesmo se a resposta demorar. E quando a resposta chegar, ela virá como essa chuva, mansa, mas insistente. Nem toda carta enviada ao céu recebe selo de volta, mas toda alma sincera encontra, cedo ou tarde, o endereço certo, o coração de Deus. Este programa é uma produção e apresentação dos alunos do Laboratório de Rádio, julho de 2025, do curso de Comunicação, Teologia e Cultura, teórico-prático do CEPAC, em convênio com o ITESP. Dione Leandro, Fabrício Menengatti, Giovana Almeida, Jefferson Bezerra, Kailan Betim Tom, Marlon Gonçalves, Maria Fernanda Campos, Ricardo Bezerra. Trabalhos técnicos, Afrânio Vanderlei. Supervisão, jornalista, doutora Helena Coraza. Ei, juventude! Deus chama de 1000 maneiras e a gente responde com a vida. Programa que fala de vocação, escolhas e sentido para viver. Chamou? Tô indo!